Ok. Hoje a gente vai dar continuidade a um tópico que a gente tinha visto na aula passada. Como eu falei, a gente está dando uma pausa naquela história do microRNA, mas a gente vai voltar para ela, tá certo? E eu estou ainda explorando as coisas das ontologias integradas, certo? E hoje a gente vai, na prática, ver como é que a gente consegue alcançar uma ontologia dessa, certo? Então a gente vai botar a faca no dente e vai montar a nossa. E por que a gente vai fazer isso? Porque eventualmente, quando vocês estiverem desenvolvendo o trabalho de vocês, vocês vão ter que relacionar, né? Sei lá, expressão gênica com alguma outra coisa. E aqui é uma espécie de exercício de como a gente relaciona as coisas, certo? Então, eu quero lembrar para vocês que eu tinha mostrado no início do curso esses dois tipos de rede, e eu falei, olha, uma é mais voltada à descoberta, certo? Tem essa coisa de você ter métricas de centralidade, comunidade, e a outra é mais voltada à inferência, certo? Que é o que a gente chamou de ontologia. E a aula de hoje é a materialização disso aqui, de como é que a gente consegue conectar a ideia de descoberta com a ideia de centralidade. Ou de centralidade não, de inferência, tá? Eu também mostrei lá no começo esse Prime KG, que é um grafo, certo? Que junta várias coisas, né? Anatomical regions, pathways, genes e várias outras coisas numa espécie de grafo unificado. E a ideia deles é trabalhar com medicina de precisão, né? Tem até aqui a referência do artigo, né? E tem outros. Tem mais um que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que eu já tinha mostrado numa aula anterior, tá? Mas eu vou colocar aí no slide, tá? Como eu falei hoje, muita coisa na preparação, então vai ter umas coisas que vão ser meio feitas na hora. Então tem mais um, que é esse artigo aqui, olha. Que é esse aqui, ó, Systematic Integration of Biomedical Knowledge. Eu vou colocar ele aí. Bom, quem não tem isso aqui se chama Mendeley. É um softwarezinho para gerenciar referências. Ele é bem bonzinho, viu, gente? Eu vou colocar aqui para vocês a referência. Peraí, deixa eu colocar. Nossa, ficou grande, hein? Deixa eu ver o tamanho que eu usei aqui. 24. Pronto. Então esse artigo aí, vocês podem entrar nele se vocês quiserem, não é? Que é esse integration aqui. Eu já tinha até referenciado ele numa aula passada, eu acho, né? É um artigo que eu mostrei para vocês, que ele trabalha também com um grafo integrado, né? Então, se vocês pegarem aqui a figura dele, ele tem também essa figura aqui, ó. Ah, eu acho que eu tenho que ir abrindo aqui. Aí ele tem esse grafo aqui, ó. E esse grafo é uma figura bem interessante, né? Porque também mostra a mesma ideia, né? O mesmo princípio, que integrar várias coisas, gene, anatomia, pathway, tarará,
tá vendo? Ele chama de, esse grafo ele chama de Etionet. Ele tem até esse site aqui, ó, tá vendo? Que ele coloca, onde você pode acessar esse grafo chamado Etionet. Eu vou botar até o link aqui se alguém depois quiser dar uma passeada no grafo. É uma referência interessante. Então, aqui vocês estão vendo o mesmo comportamento, né? Ele está pegando sintomas, né, e várias outras coisas, certo? E uma coisa interessante que me chama a atenção nesse artigo é que ele não só monta o grafo, mas ele constrói inferências, né? Onde ele, por exemplo, vai dizer assim, será que eu consigo, porque o tema desse artigo é Drug Repurposing, né? Será que eu consigo pegar uma droga que seria usada numa certa doença e fazer o repurposing para uma outra? E aí ele vai tentar analisar olhando os alvos gênicos daquela droga e outras coisas assim, certo? Então essas são as inspirações, tá? E o que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai fazer um exercício de integrar coisas desse tipo para pensar como a gente faria um estudo. Então hoje a gente vai fazer uma mega integração, talvez a maior que a gente fez até aqui, certo? Bom, para fazer isso, a gente vai pegar dados de algumas bases, certo? Então a gente vai começar com esse Monarch Initiative, certo? Antes disso, eu acho que é legal vocês irem, deixa eu ver se está aqui o endereço, acho que é legal vocês irem para o repositório, onde eu coloquei não é esse, mas eu vou copiar o cara aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Integrated KG. Então lá no GitHub a gente tem no DataCipher for Health, vocês podem entrar lá, certo? github.io. A gente tem uma pasta Networks aqui, e aqui a gente vai entrar em Symptom Disease, certo? Nessa e Mapping Transforming. Eu vou botar para quem quiser o link lá, aqui, ó. Eu vou trocar esse link aqui, substituir esse cara, e vou botar o novo link. Então, se alguém quiser, tá aqui. Aí eu recomendo que vocês entrem nesse carinha aqui, porque tem bastante coisa que a gente vai olhar desse cara, certo? Então, qual foi o trabalho que... Deixa eu ver se eu tenho aqui uma ilustração, acabei não fazendo, mas a ideia básica é que eu vou pegar dados de várias fontes e vou integrar, certo? E uma das fontes é esse Monarch Initiative, tá certo? Hoje, se você entrar no Monarch Initiative, você vai ficar impressionado, porque do ano passado, quando eu construí essa aula para esse ano, eles tiveram uma evolução tremenda, tá? Porque antes, eles tinham uma coisa que para mim era importante, tá? Que eu precisava fazer uma associação
de genes com doenças, certo? E eles tinham algumas coisas que para mim eram importantes nesse contexto. Hoje em dia, se você entrar no Monarch Initiative, ele provavelmente já tem a solução completa do que a gente vai fazer aqui hoje, certo? Mas, porque se você chegar, e aí vocês estão vendo como isso é uma tendência. Se você entrar em Knowledge Graph aqui, vocês vão ver que tem várias coisas, ontologias, tá? Ele tem essa ferramenta que permite você passear pelas ontologias e encontrar as coisas que você precisa. Então, vamos dizer que da época que eu fiz, né, agora eles estão integrando, tá vendo? Ó? Eles estão integrando genes, fenótipos, doenças, de várias fontes. Dá para você fazer, ele tem uma interface onde você consegue usar o Neo4j. Se der tempo, eu vou dar uma aula só explicando como é que funciona isso, só para vocês terem uma ideia, mas eles fazem essa mega integração, tá? Só que o que eu vou fazer com vocês, gente, é que a gente vai voltar no tempo, tá? E a gente vai fazer de conta que isso não existia, porque no ano passado não estava desse jeito. E por que eu quero fazer isso? Porque eu quero fazer com vocês na mão, né? Os pedaços do negócio para vocês entenderem como é que funciona uma integração como essa. Porque é possível que na área de vocês não encontrem uma coisa pronta ou que vocês tenham que customizar. Então, parte do Monarch tem esse Human Phenotype Ontology, tá certo? E o Human Phenotype Ontology, se você vier aqui vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo que tem Source Human Phenotype Ontology? Bom, o que eu fiz aqui, né? No Human Phenotype Ontology, eu baixei, né, alguns datasets que a gente vai usar aqui no nosso sistema de integração. Tá vendo? O que ele faz? Ele tem uma série de doenças que podem acometer seres humanos, né? Por isso que é o Phenotype Ontology, né? E ele tem códigos aqui para essas doenças, tá vendo? Então, o que eu estou querendo fazer daqui? Imagina que eu tenho um conjunto de doenças que eu quero associar a sintomas e eu quero associar a genes. Eu quero fazer essa integração na mão, certo? E que desse Human Phenotype Ontology, eu peguei a lista de doenças. Estão vendo ali? Tá? A lista de doenças. Agora, a gente vai pegar isso e vai começar a construir o nosso gráfico. Mas para fazer isso, hoje não vai dar tempo de vocês irem fazendo comigo. A gente vai ter que abrir o Orange e vocês vão explorar o Orange comigo. Depois, se vocês quiserem em casa, vocês refazem. Porque como o workflow é muito grande, se a gente for fazer todo mundo junto, a gente não vai terminar. Vai levar muito tempo. Então, esse workflow, vocês vão baixar da onde? Bom, o que eu recomendo que vocês façam para isso funcionar, vocês estão vendo esse Mapping and Transforming? Deixa eu ver se ele deixa baixar a pasta toda. Acho que não, né? Acho que ele não deixa baixar a pasta toda. Porque o ideal seria baixar essa pasta inteira. Tá? Agora que me ocorreu, deixa eu ver se tem. Inteiro, né? Então eu vou fazer uma coisa aqui, vamos ver se funciona, gente. Porque me ocorreu agora que para vocês seguirem meu workflow, vocês vão precisar da estrutura inteira, não basta pegar só o Orange, tá certo? Então eu vou fazer o seguinte, vamos ver se vai funcionar. Eu vou pegar essa pasta que eu já tenho aqui na minha máquina e vou zipar ela, tá? Vai.
Compress. Zip. Tá, eu criei um zip dela, 9.7 MB, acho que vai dar certo. E eu vou colocar ela no Classroom, tá, gente? Que aí vocês vão lá no Classroom e baixam a pasta inteira, tá? Então eu vou colocar atrelada nessa atividade de 13/10 aqui, certo? Deixa eu ver se ele deixa eu fazer um upload aqui. Deixou? Pronto. Então o que vocês vão fazer vocês vão baixar o zip da máquina, na máquina de vocês, e vão descompactar essa pasta para a gente trabalhar. Bom, então, o que a gente vai pegar desse careta aqui, certo? Desse careta, a gente vai... Vocês estão vendo que aqui eu tenho doenças, né? E aqui eu tenho genes ligados a doenças, tá? 1909 é o surrogate do Homo sapiens, eu acredito. Não tenho certeza, mas não lembro mais. Mas esse outro arquivo genes, o que ele tem? Que é o que me interessa nesse caso. Ele tem um gene, o ID e o símbolo, e tem todas as doenças que esse gene acomete. Tá certo? E aqui tem uma tristeza que eu vejo em vários arquivos e que por isso eu criei um novo componente, um novo widget. E a tristeza é isso aqui que vocês estão vendo. Ó. O cara tá, esse vai para o inferno junto com o outro, né? Porque o que os caras fizeram? O cara, dentro de um CSV, eles criaram uma sublista dentro da lista, né? Então, com certeza, os dois estão lá, vão queimar juntos a eternidade por terem feito isso, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, então, uma vez vocês baixaram a pasta, vocês podem entrar no Orange e vocês vão abrir... deixa eu entrar lá no DataSci. Vocês vão entrar lá na pasta, né, no projeto. Então, deixa eu entrar aqui, DataSci for Health. Vocês estão nessa pasta aqui, não é isso? E aí vocês vão ver vários projetos. Na verdade, a gente vai dar uma olhada neles, mas por enquanto, vocês vão abrir esse primeiro, que está Build Integrated KG.aws. Vocês vão abrir esse primeiro cara aí. Tá? E aí deve aparecer na tela de vocês esse workflow. Vamos ver se vocês conseguem, se vai funcionar tudo direito ou se vai dar alguma ziquezeira. Apareceu aí para vocês esse workflow? Maravilha. Então, o que vocês vão ver nesse workflow aqui? Nesse workflow aqui, vocês vão começar vendo quem aqui? Human Phenotype Ontology. Tá vendo? Genes versus diseases. Tá? Então, se vocês quiserem, vocês podem ir pendurando aquele data table para ir vendo, né? Então, vocês vão perceber que daqui vai sair o gene entry ID, symbol e disease ID, certo? Aqui, o que esse domain faz? Bom, eu não sei se vocês lembram, mas esse domain, ele permite a gente renomear as coisas, certo? E eu estou usando ele para padronizar a nomenclatura, tá? Então, o Gene Entry ID eu fiz desse jeito, com espaço, para ficar padronizado. O Gene Symbol a mesma coisa. E o Disease ID eu chamei de Omin Disease ID. Aí vocês vão entender por que eu fiz isso agora. Existe um outro cara que está aqui na nossa,
que é esse Online Catalog of Human Genes and Genetic Disorders. Bom, aqui eu preciso chamar a atenção para vocês que é uma limitação nessa integração que a gente está fazendo. Senão ela ficaria infinita, certo? Imensa. Eu só estou pegando aquelas doenças cuja origem é algum tipo de problema genético na raiz, tá certo? Então, na verdade, o que eu estou olhando aqui, e é muito importante vocês entenderem, não é exatamente a expressão gênica, que é o que a gente tem feito até agora. O que a gente está olhando é algum gene que sofreu alguma mutação, algum gene que teve algum problema, e qual é o tipo de doença que é gerada por essa mutação. Então é um tipo bem específico de doenças que a gente está vendo aqui. Por que eu escolhi isso? Primeiro porque eu achei os dados num volume pequeno mais fácil, e segundo porque ela ficou bem encaixada no tipo de integração que eu quero mostrar para vocês. Quem é esse homin? Esse homin, ele é um catálogo, certo? Que vai criando todas essas doenças, né, de origem genética. Por exemplo, tem vários tipos de neutropenia. Neutropenia é um tipo de insuficiência, né, dos neutrófilos, eu acho. Né? Algum tipo de... Tá, eu não sou da área de saúde, tá, gente? Então, se eu falar bobagem, alguém me corrige aí, pelo amor de Deus. Tá. Então, vocês estão vendo que tem várias... Se eu escrever aqui neutropenia, ele vai achar várias doenças, né? E uma das coisas que vocês vão perceber na doença aqui, o que é? Existe um surrogate, certo? Lembra do surrogate? Então, existe um surrogate. Então, o homin, ele tem todas essas doenças catalogadas e tem um surrogate associado a elas, tá? O que o Human Phenotype fez para mim, deixou isso mais fácil para mim, e é por isso que eu fui... Porque eu poderia ter vindo buscar aqui do homin, tá certo? Só que quando eu tentei vir aqui, eu não achei nenhuma facilidade de download. Como eu não achei nenhuma facilidade de download, eu fui lá no HPO. E o HPO, ele fez o download para mim dessa tabela aqui. Então, o que ele trouxe para mim? Ele trouxe o... Vocês lembram desse Gene Entry ID, Gene Symbol, que é a forma como a gente... Né, o Entry ID é aquele identificador único, né? E o símbolo é o símbolo para interpretação. Aqui, a gente está vendo um namespace, que é o min, certo? Que, na verdade, tem sistema que guarda só a sigla mesmo, para não ficar guardando o URI inteiro o tempo todo, né? Então, como o min já é um negócio super usado, ele só bota lá, olha, o min em algum lugar na documentação ele diz lá, ó, esse prefixo corresponde a essa URI. Mas isso aqui é um namespace, certo? 2 pontos, o surrogate, que é o surrogate da doença, certo? Então, ele diz assim, olha, esse cara corresponde, e esse gene corresponde a todas essas doenças. Vocês estão vendo que ele não está apontando só para o homin, tá? Ele está apontando para outras coisas. Mas no nosso caso, para ficar mais simples, a gente vai ignorar todo mundo e vai deixar só o homin, certo? A gente não vai considerar as outras. É por isso que, na hora que você vai ver lá que eu renomeei as colunas, eu passei a chamar essa coluna de homin disease ID. Porque, mas tem esse órfão aqui, mas eu vou ignorar ela, certo? Eu vou usar só homin. Tudo bem? Tá. Então isso aqui é legal. Eu já peguei ele e já renomeei. Esse disease ID virou homin disease ID. Agora é a mágica, certo? Então eu criei, e eu espero que vocês tenham baixado a nova versão, um novo componente que é o List Splitter. Porque eu vi vários casos em que eu precisava dele, então resolvi criar um componente. O que o List Splitter faz? O List Splitter, você pega uma tabela que dentro dela tem algum campo que é uma lista, como é o caso dessa, tá certo? Você diz o que está separando os elementos, e aí ele vai pegar cada elemento da lista e vai colocar
repetindo os outros na vertical. Então, por exemplo, o A está com 3 elementos aqui. Eu usei uma infelicidade de botar o 2 pontos, tudo bem? Mas poderia ser um pipe, podia ser até vírgula mesmo, né? E aí o que acontece? O A tem o X, o Y, Z e o C. Aí ele bota o A, X, C, A, Y, C, A, Z, C. Então ele vai desmontando cada um deles e vai fazendo todas as combinações. Esse é o list splitter, tá certo? O que esse list splitter está fazendo aqui para mim? Vamos ver. Então, eu primeiro digo qual é o campo que eu quero fazer o split. É o min dizia ZD. Eu digo qual é o caractere que ele está usando para separar os elementos. É uma vírgula, tá? E eu digo, ele pode pegar só o primeiro, se eu quiser, pode pegar só o último, ou ele pode fazer split all values, que ele vai fazer aquela coisa de montar uma lista do jeito que eu mostrei, certo? E aí ele apply automatically. Então, se você olhar a saída desse cara, você vai ver agora, né, como é que o negócio tá. Ele agora está assim, ó. Ele tem uma coluna do gene, do símbolo e a outra da doença. Sendo que é uma doença por linha. Tá vendo? É uma doença por linha. Então ele já está preparadinho para o que eu quero fazer agora. Então eu já elaborei esse tipo de coisa. Certo? Tudo bem? Mas eu tenho um problema aqui. Eu vou pegar dados de uma outra fonte lá em cima. E essa outra fonte, que é o MeSH, ou MeSH não, o Symptom Disease, que é um estudo, ele usa dados cuja origem é o MeSH, a classificação do MeSH. Espera aí que vamos chegar nele. Vamos por partes. A gente vai chegar nele. Então, eu vou voltar para cá, certo? Eu vou pular o CTD, daqui a pouco eu volto para ele, tá? E eu vou pegar esse outro estudo que eu já mencionei aqui na sala. É um estudo grande que chama Human Symptom Disease Network. O que eles fizeram nesse estudo? Eles pegaram de várias fontes, né, e encontraram associações entre doenças e sintomas, certo? Então eles fizeram essa associação, foram pegando doença, sintoma, foram montando, certo? E é interessante que com essa associação eu posso fazer o que a gente chama de uma projeção. Eu já falei de projeção aqui? Acho que não, acho que eu adiei essa aula. O que é uma projeção? Essa rede é chamada uma rede bipartida, certo? O que é uma rede bipartida? Alguém sabe me dizer o que é uma rede bipartida? O pessoal da computação, né? O pessoal da biologia não precisa saber, mas o pessoal da computação, se não souber. Um grafo bipartido, o que é? Tem dois grupos de nós, legal. Exatamente. Então, olha só, tem um grupo de nós, outro grupo de nós, e esses caras só se ligam com as doenças. Eles não se ligam entre eles. Você não tem nenhuma doença ligada com outra doença aqui, nenhum sintoma ligado com outro sintoma aqui. Esses caras só se ligam com esses e o contrário é verdade. Essa é uma rede chamada bipartida, tá certo? Ela vai servir a dois propósitos para a gente, tá? Quando eu quero fazer um estudo de redes complexas, redes bipartidas, elas não são tão usadas. Na verdade, antigamente eu ia dizer que elas não eram usadas, só que eu estou com uma aluna agora que está descobrindo que dá para fazer um monte de coisa com rede bipartida. Então, eu não vou dizer que não dá, dá. A Milena, que é a minha orientanda, ela está descobrindo que dá para fazer coisa com a rede bipartida. Então dá para fazer, mas existe uma preferência muito grande a usar redes homogêneas, que a gente chama, né, monopartida. Então, aqui, por exemplo, o que a gente faz? A gente pode fazer uma rede só de doenças ou uma rede só de sintomas. Como é que eu faço isso? Eu geralmente vou fazer uma aresta para cada vez que eu encontrar um nó em comum. Eu acho que em alguma aula a gente já fez isso aqui, não é? Então, se duas doenças compartilham o mesmo sintoma,
eu vou conectar as doenças, certo? E a força que essas doenças se conectam com o sintoma e o número de sintomas comuns que elas têm vai definir a força da aresta. Então eu crio um grafo só de doenças. E aí no grafo só de doenças, eu posso fazer centralidade, tá vendo aqui centralidade? Eu posso detectar comunidade, como ele está fazendo aqui, posso fazer várias métricas. Do outro lado, eu posso fazer uma projeção na outra versão. Eu posso pegar sintomas que compartilham a mesma doença, certo? E aí eu vou fazer a mesma coisa ao contrário. Aí os sintomas agora se ligam entre si. Então eu faço uma rede de sintomas, certo? E aí eu consigo fazer as mesmas métricas de redes complexas. Ah, mas eu vou fazer uma projeção para sintomas ou eu vou fazer uma projeção para doenças? Depende da sua pergunta, certo? A terceira forma é usar a rede original. E nesse caso, que a gente está construindo um grafo de conhecimento, eu não estou explorando a parte de fenômenos aqui, eu vou usar essa rede original, tá? Todo mundo acompanhou aí o que eu estou falando? Então aqui está um pouco do artigo mostrando como é que ele pegou uma rede bipartida de sintomas e doenças e montou uma rede só de doenças. É um artigo que vale a pena ler se vocês quiserem, porque ele também usa a parte genética para fazer as conexões entre as doenças. Ele encontra associações entre doenças baseadas em genes comuns que estão relacionados com aquelas doenças. E aí ele junta as duas redes e monta uma rede só, que essa é Symptom Disease Network. E aí ele tira uma série de conclusões interessantes nessa rede. Ele mostra aqui uma rede homogênea, em que cada nó, né, monopartida, é uma doença, certo? E aí ele constrói comunidades dessas doenças e mostra que essas doenças, quando elas são conectadas de acordo com sintomas e genes comuns, elas tendem a estar ligadas a certas partes, né, certos mecanismos do corpo, né? Aqui, ó. Então ele mostra aqui os maiores sintomas, tarará, mostra a interdependência entre mecanismos homeostáticos. Então é uma forma de você começar a estudar a doença usando uma rede, né? Tá, mas aqui é como eu baixei os datasets, tá? E então, na verdade, todo esse blá 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 foi para dizer para vocês que se vocês vierem aqui, vocês vão encontrar uma pastinha que é esse Source Nature aqui, e que aqui eu baixei os arquivos do Symptom Disease Network, tá? E, especialmente, eu estou interessado em um arquivo que liga doenças a sintomas, que é esse arquivo aqui, ó. Ele é muito grande, não vai querer mostrar aqui. Mas, basicamente, esse arquivo liga doenças a sintomas. Então, eu já tinha um arquivo que ligava doenças a genes, não é? E agora eu tenho uma que liga doenças a sintomas. Como ele está muito grande para ver aqui, a gente vai ver ele no Orange. Então, se você chegar aqui no Orange, aqui no canto superior, vocês estão vendo que tem a tabela Symptom Disease, não é? Então, se você quiser dar uma olhada na cara dele, você vai perceber como é que ele é feito. Ele tem um sintoma, que é textual, tem a doença, que ele está colocando um mesh. Mesh, gente, mesh é um negócio chamado Medical Subject Headings, tá? Esse é um vocabulário muito popular na área de saúde, onde ele categoriza doenças, né, e categoriza sintomas. O problema que eu tenho nesse arquivo de Symptom Disease Network, o problema que eu tenho aqui que vocês estão vendo,
é que ele não está usando surrogates, IDs, nem nada. Ele está usando o nome da doença. Tá? Então eu tenho uma encrenca aqui, que é a seguinte. Eu quero associar essa doença àquela do homem lá. Só que aqui eu tenho uma descrição e lá eu tenho um surrogate. Então eu vou ter que fazer uma mágica meio maluca aí para pegar essa doença e conectar aquela outra doença que está lá que veio lá do homem. Tá certo? Por quê? Porque aqui eu tenho doenças e sintomas e lá eu tenho doenças e genes. E eu quero juntar tudo. E esse workflow ele ficou grande porque eu resolvi fazer essa junção, tá? Então, todo mundo está acompanhando até aí? Legal. Então vamos ver o que eu fiz aqui, gente. Esse caminho vocês já viram que é um caminho onde eu peguei doenças e genes, certo? Esse caminho aqui são doenças e sintomas, certo? Agora vamos entender esse cara aqui, ó, que é aquele cara que eu pulei, certo? Que é esse CTD aqui, ó. Esse Comparative Taxonomic Database aqui, ó, ele é um projeto que ele tem alguns tipos de integração que eu usei aqui para poder fazer a ponte entre os dois vocabulários, tá? Ele está demorando de abrir aqui, mas os dados que eu peguei dele aqui no GitHub, eles estão nessa pasta aqui, ó. Source, Comparative Taxonomic Database, tá vendo? Vamos ver o que eu tenho aqui nele. Ah, tá bem grande o banco de dados dele, né? Então, vamos olhar o banco de dados dele aqui, ó, gente. Ele está aqui, ó, Comparative Taxonomic Database. Vamos ver o que ele tem nele, certo? Então, o que vocês vão ver aqui, que é o que eu preciso, na verdade, olha só. O que esse cara está fazendo para mim? Ele está pegando a descrição da doença no mesh, certo? Ele tem o código da doença no mesh, isso aqui é um surrogate, tá vendo? Na verdade, não é bem um surrogate. Ele usa uma estrutura hierárquica aqui de categorização. Então ele é meio, né? Ele é uma numeração, mas você está vendo que tem vários que começam com C5, D0. Então ele tem uma estrutura de numeração hierárquica também. E aí ele liga isso a outros identificadores. Então esse arquivo ele está servindo para quê para mim? Ele está servindo para eu ligar as pontas. Eu quero pegar a descrição da doença que está lá no Symptom Disease e eu quero pegar o código OMIM que está nesse aqui e quero plugar os dois. Então eu vou usar os dados desse cara para fazer isso para mim, certo? Obviamente, vocês estão vendo que esse aqui também vai para o inferno junto com os outros dois. Eu não posso ficar falando que eles vão para o inferno porque eles já fizeram um grande serviço para a humanidade. Eles só não colocaram na forma que a gente quer, né? Mas vocês estão vendo que eles criaram também naquele Out Disease IDs, ele criou um pipe vertical ali, colocando várias doenças que podem estar ligadas a esse cara aqui, certo? É por essa razão que vocês vão ver aqui que, primeiro eu removi todas aquelas... Vocês estão vendo que tem várias doenças que não tem o ID identificado aqui? Essas doenças que não tem o ID eu não vou conseguir conectar. Então, eu faço umas simplificações, tá, gente? Claro que num trabalho mais sério eu ia ter que pegar uma fonte talvez mais robusta, alguma coisa assim. Então, eu simplesmente removi essa galera. Eu cheguei aqui, tudo que não está definido está fora. Eu removi essa galera para ficar só quem está definido, certo? Aqui, eu vou renomear as coisas para ficar alinhado com o de cima. Então, olha só, o que ele chama de disease name, eu chamei de mesh disease term, que é o nome correto. Disease ID virou mesh disease ID. E out disease virou homing disease ID. Porque vocês já estão vendo que o homing disease ID eu vou casar com outro homing disease ID.
E aí eu apliquei o velho e bom splitter aqui. Por que eu apliquei o splitter? Porque aqui no Disease ID, eu quero, agora dessa vez é pipe, né? Eu quero que ele monte a lista na vertical, tá? Então agora eu também já tenho, como pode ter repetição aqui, eu descobri que pode ter repetição no min Disease ID, eu vou deixar só uma, a primeira, tá? Porque senão eu vou ter problema na hora de fazer o match. Tudo bem? Então, vamos só retomar onde a gente está. Tá? O de cima tem gene symbol e o ID do homem, certo? O de baixo tem o ID do homem, ele tem um código do mesh e a descrição do mesh, certo? Então, o que vai acontecer agora? Agora, eu vou fazer um join dos dois, baseado no quê? No OMIN Disease ID, que é aquele código. Eu vou fazer um match dos dois, tá certo? Eu vou conectar os dois pelo código do OMIN, certo? E aí, eu mandei ele tirar fora tudo aquilo que ele não conseguir fazer o match, ele vai dizer que esse mesh Disease ID vai estar sem nada. Então, eu vou jogar fora tudo que ele não fizer match, tá? Tudo que ele não encontrar match, ele vai jogar fora. Então vamos ver o que saiu aqui no final das contas. Vamos ver o que é essa tabela aqui, porque essa tabela ela é central para a gente. Olha só o que ela tem. Ela tem tudo junto agora, certo? Note, ela tem... Olha só o que ela está juntando. Ela tem o gene, o símbolo, o OMIN, o mesh e o mesh ID. Então ela já tem tudo junto ali, certo? Está faltando o sintoma. Mas você está vendo que eu consegui, da outra base, pegar o que eu estou chamando de disease term, que é a descrição. Eu vou usar a descrição para fazer o match. Não é o ideal, mas é o que tem para hoje. Eu estou considerando que se ele puxou isso do mesh, a descrição é sempre a mesma lá no mesh, então deveria não ter problema de match, tá? Mas não é o ideal, tá, gente? Novamente, isso aqui é com propósito educacional. Não façam isso em casa. Não, brincadeira. Se vocês forem fazer esse trabalho de equipe, tentem, não é, pensar, no mínimo, se não der tempo de tratar essas questões, é legal que vocês comentem essas questões, tá certo? Bom, olha só o que eu vou fazer agora. Nesse ponto, vocês estão vendo agora que eu estou pegando os sintomas e estou juntando com as doenças. Aqui eu estou filtrando para ter só um código de mesh, porque pode ter mais de um, só um código de mesh para não ter problema, certo? E, na verdade, não é nem só um código, tá? É só uma descrição, porque eu vou fazer um... Vocês imaginam baseado em que eu vou fazer esse match aqui? Baseado em que eu vou fazer esse match? Vocês estão acompanhando ou já estão na proteção de tela? Tem muita gente que eu estou vendo que está na proteção de tela. Lembra que antigamente ficávamos quadrados mexendo na tela, assim, lembra disso? Proteção de tela? Não é da época de vocês? Hã? Eu vou usar o que para fazer o match? Term, né? Eu vou usar o termo. Não é o ideal. Aqui, ó, estou fazendo pelo termo, estão vendo? Ó, aqui eu botei unique para não ter dois termos iguais, senão ele vai reclamar comigo na hora de fazer o match. E aqui, ó, eu usei o termo. Não é o ideal, mas é porque nessa fonte que eu peguei aqui em cima só tem a descrição, tá certo? Então eu tive que fazer um negócio meio aproximado, tá? Daí, o que vai acontecer? Você está vendo que ele está dizendo que ele está filtrando? Então ele não vai fazer match de tudo. Ele não vai conseguir fazer match de tudo, tá certo? Então ele está dizendo para mim que ele vai filtrar somente as doenças com genes associados, certo?
Que as que não tiver genes, eu prefiro não colocar. Eu poderia colocar, mas eu prefiro não colocar para reduzir minha rede. Tá? Tudo bem? Então agora vamos ver o que eu fiz ali, gente. Eu fui por dois caminhos ali. Então preste atenção no que eu estou fazendo. Eu fui por dois caminhos ali, tá? Um dos caminhos, que é esse aqui, ó, aqui primeiro eu peguei só aqueles que têm gene associado. Porque, presta atenção, vamos ver o que saiu daqui, ó. Só para vocês entenderem o que saiu daqui, ó. Daqui saiu uma mega combinação, onde eu tenho o sintoma, eu tenho a doença e eu tenho os genes, tá vendo? E o TF-DF, ID score, sendo que somente para algumas ele achou gene, para outras ele não achou, tá? Então ele só está pegando aquelas doenças para as quais ele vai achar algum gene associado, tá? Então depois que eu passei desse filtro aqui, ele vai tirar as que não tem, né? Então note, nessa tabela aqui, eu peguei só a coluna sintoma, tá vendo? Tirei os repetidos e gravei. O que isso gerou como resultado? O que vocês acham que isso gerou como resultado? Oi? Ó, naquela tabela lá em cima eu associei tudo, não foi? Aí depois eu filtrei somente a coluna sintoma, certo? E tirei as duplicatas e gravei. O que essa tabela vai ter? Essa tabela que eu estou gravando ali vai ter o quê? Exato. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Vocês podem abrir aí em outro, ou no VS Code ou em outro editor, mas se vocês vierem aqui, ó, ele está gravando essa tabela aqui, Symptoms. O que tem nessa tabela Symptoms? Tem todos os sintomas que estão sendo considerados dentro do contexto, ou seja, aqueles sintomas que vão estar associados a doenças que estarão associadas a genes. Certo? Tá. Vamos ver esse outro caminho aqui agora. Aqui eu filtrei o Mesh Disease ID e o Symptom Term. O que eu estou filtrando aqui? Hã? Doenças e os seus sintomas. Na verdade, são três coisas que eu estou filtrando aqui, né? Aqui, ó, relaciona doenças com sintomas. Eu estou filtrando o ID da doença, o termo do sintoma e o TF-DF-ID score. Então isso vai gerar esse cara aqui, ó. Tá vendo? Que é o ID da doença, aqui é o sintoma e a força da relação. Então eu tenho... Vocês conseguem imaginar como é que isso são arestas? Conseguem imaginar? A força da relação, ela é uma conta meio complicada que o artigo da Nature descreve, tá certo? Ele faz uma conta baseada no número de vezes que ele viu aquela relação aparecendo na literatura, nos vários lugares que ele minerou, entendeu? Então teria que ler o artigo para ver. Mas é uma métrica que eu diria que ela é subjetiva, tá? Vamos dizer assim, que é a força com que aquilo foi documentado, aquela associação entre sintoma e doença, certo? Tudo bem? Eu consigo... deixa eu mostrar um terceiro cara aqui. Que é esse cara aqui de baixo, ó. O que eu fiz aqui?
Eu selecionei as colunas só relacionadas a doenças, estão vendo? E gravei aqui, certo? O que eu gerei? Uma tabela só de doenças. Tudo bem? Aqui só estão as doenças que estão sendo consideradas. Então eu olhei quem se associa com quem, peguei sintomas, as doenças e as relações sintomas e doenças. Tudo bem? Agora vamos olhar as outras duas, tá? Vamos olhar as outras duas. Vocês estão acompanhando? Se tiver dúvida, aqui eu segui um outro caminho. Qual é o caminho? Aqui embaixo eu vou filtrar quais são os genes que eu quero e as relações entre doenças e genes, tá? Então, para filtrar os genes, os genes, eu só pego a coluna que tem o ID e o símbolo do gene, tiro as duplicatas pelo ID e gravo aqui. Então isso vai gerar essa tabela de genes aqui, ó, que basicamente tem o ID do gene e o símbolo. Certo? Hã? Não tem gene e sintoma. Não, mas você poderia indiretamente inferir isso, né? É porque eu não sei se alguém fez algum estudo associando o gene com sintoma, porque eu não sei se faz tanto sentido. Geralmente o sintoma é um sintoma de alguma coisa que está acontecendo com você, uma doença. Então a relação eu acho que é indireta, mas ela existe. Eu poderia inferir ela, certo? A gente vai chegar nisso aí, você está fazendo pergunta boa. Ela está perguntando, e gene com sintoma? Tá? Vamos ver o último caminho? O último caminho é esse aqui, ó. Eu estou pegando só as colunas que relacionam a doença com o gene e eu estou gravando aqui. Então agora eu tenho essa aqui, ó. Doença gene. Certo? Agora vocês vão me mostrar que vocês entenderam esse negócio. Certo? Vou passar uma tarefa para vocês fazerem agora. No Cytoscape. Certo? Eu quero que vocês montem uma rede de sintoma, pegando esses arquivos aí, preparados já. No Cytoscape vocês vão importar e vão montar uma rede de sintomas e doenças com as informações. Para cada nó de sintoma eu quero as informações de sintoma, para cada nó de doença eu quero as informações de doença. Todo mundo entendeu? Então eu quero uma rede relacionando sintomas e doenças com esses nós. Então eu passei para vocês a tarefa de criar uma rede a partir disso, né? Se vocês derem um import aqui, vocês começaram por onde? Vocês foram lá, né? Vocês pegaram o quê primeiro? Disease Symptom para montar a rede. Vocês já aprenderam isso bem, né? Então vocês já estão escolados aqui, né? Já conhecem bem. Sabe que isso aqui vai virar source, sabe que isso aqui vai virar target, e isso aqui vai virar valor da relação, certo? E aí ele vai montar a rede aqui, ó. Só que aqui está misturado de doença e sintoma, né? Como é que vocês enriqueceram a tabela de doenças? Vocês vêm aqui, importam diseases, não é isso? Aí ele vai pegar isso aqui como chave de associação e vai adicionar os dados. Concorda? Quando vocês tentaram fazer isso com sintoma, deu zica, porque o sintoma está com texto, etc, etc. Tá certo? Tudo bem? Tudo isso foi uma desculpa para vocês conhecerem o nosso segundo workflow. A gente tem alguns problemas nesse aí. Ele monta as tabelas bonitinhas, mas ele tem dois problemas. O primeiro é que ele não identifica os sintomas muito bem. Eu tenho que melhorar a identificação dos sintomas, tá certo? E o segundo
é que se vocês tentassem colocar tudo junto no Cytoscape, vocês iam ter problemas. Porque tem hora que primeiro o Cytoscape, não, quando ele junta as coisas, ele não sabe quem é sintoma e quem é doença, certo? E depois, se você tentar usar as tabelas separadas, dá problema. Eu sei porque eu tentei, certo? Então, o que a gente vai fazer, na verdade, eu estava até tentando fazer um slide para isso, porque só me ocorreu agora, mas não terminei, mas dá para a gente ver. Olha só. Originalmente, a gente tem 4 tabelas, certo? A de sintomas, a de doenças, ou 5, né? A de genes, a que liga sintomas com doenças e a que liga a doenças com genes. São essas 5 tabelas. E aí, na hora de usar, deu problema, certo? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai reduzir essas tabelas para 2. Isso vai facilitar muito o nosso trabalho, principalmente no Cytoscape. Vai ser uma tabela de nós e uma tabela de arestas. Basicamente isso, certo? O que a gente vai fazer na tabela de nós? A gente vai juntar essas 3 tabelas numa tabela só, tá? Onde a gente vai colocar o Node ID, tá? Então, no caso do sintoma, o Node ID, eu vou pegar o termo, a descrição, e vou fazer vou aplicar umas regrinhas para tirar a vírgula, tirar umas coisas, para criar um ID que fica mais fácil do Cytoscape usar. Isso vai virar o Node ID, certo? O Node Description vai ser o termo em si, tá? E o type é sempre fixo. Naquele ali, o tipo vai ser sintoma, certo? Beleza? Nesse aqui é fácil. O Mesh ID vai virar o Node ID, o termo vai virar a descrição, o OMIN eu vou jogar fora, não vai me interessar nesse caso, porque ele só serviu para juntar as coisas, tá certo? E o Node Type desse vai ser disease, tudo bem? E esse terceiro, o Entry ID vai virar o Node ID, o símbolo vai virar a descrição e o Type vai ser gene, certo? Bom, agora vamos ver o de cá. O de cá, eu voltei a gravação. Voltei, né? Tá. Então vamos ver o de cá. O de cá, eu tenho, vão ser as arestas, certo? Então, naquele ali, o mesh de ZZD vai virar o source e o symptom vai virar o target, certo? Sendo que o target ele também vai ser o ID, aquela fatoração que eu vou fazer, uma modificação para virar ID. E esse TF-DF score vai virar um peso, certo? E aquele cara vai ser disease symptom, o tipo. Tudo bem? Esse de baixo, o disease ID vai virar o source, o entry ID vai virar o target, o weight vai ser 0, porque eu não tenho peso aqui. Se eu tivesse peso, eu usava, mas eu não tenho, eu vou botar 0. E esse cara vai ser disease gene. Certo? Todo mundo acompanhou? Bom, então vamos pegar um workflow que faz isso já. Vocês podem agora descartar esse workflow e pegar um outro. Que é... Deixa eu ir lá. O meu... Ó, vocês verem como é minha vida, tá vendo? Quanta coisa eu faço. Então vamos lá. A gente vai pegar o Networks, Symptom Disease, Mapping Transforming. Você vai pegar esse aqui, ó. Build Integrate KG Cytoscape. Tá. Bom. Gente, a gente não precisa estudar ele todo de novo, porque todo esse começo é igual. É todo igual. Ele só muda do meio para o fim, porque agora eu vou juntar as coisas, certo? Então vamos ver o que ele mudou. Eu vou mostrar só as diferenças, certo? Então vamos lá. O que eu tive que fazer aqui? Aqui, primeiro, eu criei uma fórmula que converte... Eu criei um novo campo. Lembra a fórmula como é que é? Eu criei um novo campo, Symptom ID. O que ele faz? Ele pega o Symptom Term e aquilo ali é um replace. O replace ele troca caracteres. Eu não sei se eu botei isso lá no... Eu coloquei isso no guia do Orange. Deixa
Deixa eu ver se eu coloquei. Nem sei mais onde eu tô. É aqui, né? Deixa eu ver se está no guia do Orange. No guia do Orange, você lembra que eu mostrei umas fórmulas aqui, né? Quando você usa a fórmula, ó, lowercase, substring, split, replace, certo? Então o replace, você faz assim, ó, field, ponto, replace, e aí você bota A por B, por exemplo. Aí ele vai trocar, pode ser um caractere, pode ser uma sequência, ele vai trocar o cara pelo outro, tá? Aqui eu usei 2 replaces, certo? Porque assim, eu vou trocar o caractere vírgula pelo caractere sublinhado e eu vou trocar o espaço em branco pelo sublinhado, que eu acho que o espaço em branco talvez atrapalhe também no ID, certo? Então, o que vocês vão perceber aqui? Vocês vão perceber que se vocês pegarem a saída desse convert aqui, não sei onde a tabela foi, foi parar aqui. Se vocês pegarem a saída desse cara aqui, vocês vão ver agora que ele criou o Symptom ID, tá vendo? Ele saiu substituindo vírgula e espaço por coisa. Ele virou um identificador, tá? Legal. Bom, eu vou seguir os mesmos caminhos de pegar cada parte separada, só que depois eu vou concatenar. Então, olha só. Aquele caminho lá de cima, certo? É o caminho do sintoma. Ele só pega as colunas do sintoma. Vamos ver quais são as colunas que ele pega. Ele pega somente Symptom ID, Mesh Disease ID e TF-DF. Sendo que esse Symptom ID foi aquele que eu criei. Tudo bem? Tá. Aqui eu criei uma fórmula. O que essa fórmula faz? Ela adiciona um campo só para essa tabela, Relation Type, tá? Symptom Disease. Ah, é porque essa aqui vai pegar a relação entre o sintoma e a doença. Opa, isso aí vai pegar a relação. Então eu criei um campo chamado Relation Type e disse que esse Relation Type é Symptom Disease. Tudo bem? Eu acrescentei esse campo. O que significa aqui? Vamos ver a tabela que saiu daqui, só para vocês entenderem o que aconteceu. Vamos ver a tabela que saiu daqui. Ó, ele criou para todo mundo esse Relation Type Symptom Disease, tá vendo? Para todos eles, tá? Então, essa aqui é a tabela de relacionamento. Eu tenho o ID da doença, o ID do sintoma, um relacionamento Symptom Disease e o TF-ID, TF-DF. Tudo bem? Agora, eu venho aqui para o domínio. O que o domínio faz? Esse cara, eu vou padronizar. Lembra aquela transformação que eu fiz? Então, o TF-DF Score vira peso. Lembra que eu padronizei numa tabela só? O Mesh Disease ID vai virar Source. O Symptom ID vai virar Target. E o Relation Type eu vou deixar. Certo? Então, se a gente der uma olhada aqui agora, vocês vão ver que ele virou uma tabela padrão. Aqui, ó, ele virou uma tabela padrão, onde eu tenho Source, que é o ID da doença, Target, que é o ID do sintoma, o tipo da relação e o peso. Ficou padronizado. Tudo bem? Vamos pegar o caminho lá de baixo agora. Esse caminho aqui de baixo faz a mesma coisa com os genes, tá? Então ele pega aquele caminho lá dos genes, aí vamos ver o que ele faz. Aqui, ele só muda a ordem das colunas, tá? Ele coloca o ID primeiro e o gene entra em ID depois. O ID da doença primeiro e o gene depois. Ele só mudou a ordem e selecionou quais são os campos que ele quer. Ele tirou as colunas que ele não quer. Aqui, novamente,
ele criou o tipo do relacionamento disease e gene. Relation type, disease e gene. Certo? E eu aproveitei a mesma fórmula e acrescentei um campo peso zero. Porque vocês lembram que entre disease e gene eu não tenho peso. Então eu estou acrescentando um campo peso zero só para ficar padronizado. Tá? Tudo bem? Aí agora eu vou renomear as coisas também aqui. Lembra? Então olha só, o weight já tinha com zero. O mesh disease ID virou source, o gene entry ID virou target e o relation type foi aquele que eu criei. Então eu criei duas tabelas que têm o mesmo formato. É source, target, peso e o tipo da relação. Tá? Daí, eu tenho um componente novo que eu esqueci de documentar, mas eu vou botar no Orange Guide aí, que é esse concatenate aqui. Ai, caramba, peraí. É esse concatenate aqui, ó. O que esse concatenate faz? Ele pega uma tabela e acopla a outra embaixo. Só isso. Ele junta as duas tabelas. É só isso. Então elas têm que ter o mesmo formato, ou se não tiver, as colunas que ele não achar numa, na outra, ele vai botar que está vazia. Vai ficar um negócio meio estranho, tá? Então, basicamente, a primeira que eu conecto, ele chama de data, tá vendo? No final, eu acho que ele colocou as duas additional data. Interessante. Bom, aí ele fala assim, ó, eu tirei esse append data source ID, porque não me interessa, que é a fonte da tabela. Bom, ele vai fazer o que aqui? Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Ele vai criar um tabelão, tá certo? Ele vai criar um tabelão que tem source, target, relation type e weight. Mesmo padrão. Só que aqui é symptom disease. Lá para baixo vai ter symptom gene, ou disease gene, tá vendo? E aí você tem peso zero. Legal. Tudo bem? Talvez eu até tenha colocado errado, porque aqui é disease gene, aqui em cima seria disease symptom, né? Porque o target é symptom. Eu vou corrigir isso aqui. Eu acho que o tipo aqui, na verdade, que eu criei, eu devia chamar de disease symptom. É mais correto, porque a ordem é a doença primeiro. Na verdade, no final, tanto faz, tá, gente? Mas é só para manter o padrão, né? Bacana. Então ele vai salvar isso aqui, ó, como Edge. Tá vendo? Edge CSV. Ele salva como Edge. Vamos ver como é a tabela de Edge? Aqui no Cytoscape 08 Cytoscape Network. Eu botei em outra pasta, tá? Então os Edges todos, eles vão ter o source, o target, o tipo, que ou é disease symptom ou é disease gene, tá? E o peso. Todo mundo acompanhou? Finalmente, eu vou fazer o mesmo caminho para os nodes, tá? Então vamos ver o caminho dos nodes. Esse aqui. Eu peguei e selecionei só o Symptom ID e o Mesh Symptom Term. Tirei os duplicados e aqui eu criei o Node Type, que é Symptom. Tá vendo? Eu acrescentei o Node Type. Aqui eu renomeei a galera. Symptom ID virou Node ID, Mesh Symptom Term virou Node Description e Node Type é aquele que eu criei anteriormente. Deixa eu fazer um experimento científico aqui. Ele deixa eu ligar 3? Ah, ele deixa eu ligar 3. Então podia ser mais simples. Podia ser mais simples. Eu não preciso desse cara. Ó, isso aqui pode ser mais simples. Symptoms.
And genes. Eu não sabia que ele concatenava 3. Estou vendo que ele concatena quantos eu quiser. Fica mais simples, que eu fiz 2 concatenações. Na verdade, podia ser uma só. O outro caminho aqui, ó, eu fiz sempre a mesma coisa. Eu criei uma fórmula dizendo que esse node type é disease e usei esse cara para padronizar o nome. Esse cara virou node ID, esse cara virou node description e eu mantive o node type. Aqui é a mesma coisa. Eu criei uma fórmula para dizer que é gene. Esse cara virou node ID, node description, node type. Aí eu concatenei os 3 num só. Na verdade, no de vocês tem 2 concatenações. É a mesma coisa, só que essa aqui é mais fácil, tá certo? Eu concatenei os 3. Se vocês quiserem mudar, o que esse cara vai fazer? Esse careta aqui. Ele vai salvar os nós, certo? Então vamos ver aqui como é que são os nós. Os nós têm o node ID, o node description, estão vendo? E o tipo de nó. Então tem sintomas, doenças e genes. Estão vendo? Não ficou bonitinho? Agora eu tenho somente um arquivo com todas as arestas, somente um arquivo com todos os nós. Vocês têm 10 minutos para botar tudo no Cytoscape. Eu quero uma rede com as conexões, eu quero as descrições e, se vocês conseguirem em 10 minutos, eu quero as cores dos nós diferentes de acordo com o tipo. Eu quero que sintoma seja de uma cor, doença seja de outra cor e gene seja de outra cor. Todo mundo entendeu o que é para fazer? No Cytoscape. E essa é a tarefa que vocês vão entregar no Classroom. Bom, eu acho que, vamos lá, eu estou feliz porque eu estou vendo que a galera está conseguindo fazer, né? Eu vou começar de novo. Eu vou fechar essa sessão e eu vou fazer aqui, tá? Então, vocês viram que vocês vão dar um import network from file. Você começa sempre dos edges, certo? Então a gente chega aqui nos edges, importa os edges. Aqui, source, ele já entendeu o que é esse cara. Esse cara, ele já entendeu o que é target. Aqui no relation type, eu gosto de dizer que ele é esse cara aqui, ó, que é o interaction type, tá vendo? Eu gosto de dizer que é esse cara aqui. Eu não sei para que ele usa isso, mas como ele tem, eu gosto de falar, tá? E aí ele vai montar a rede aqui, tá vendo? Aí agora eu vou ter que enriquecer essas redes aqui. Então eu estou aqui no Node Table, né? Eu vou mandar importar o Node CSV. E aí ele vai trazer aquelas colunas extras lá, né? Aí vocês estão vendo como foi importante eu ter colocado o tipo de cada coisa, né? Ele, se tivesse separado, ele não ia conseguir juntar. Eu tentei fazer isso, não funciona. Então tive que juntar no Orange mesmo. E aí você vem aqui no Style, Fill Color, por exemplo, e aí você pode escolher a coluna do Node Type e dar cores. Você dá um Discrete Mapping, por exemplo, aí você diz assim, ah, esse cara aqui é mais para vermelhinho, ou alaranjado, vai, para não ficar um negócio tão pesado. Esse cara aqui é mais para azulzinho, tá? Pega um azul desse, assim. Esse cara aqui é mais para verdinho, por exemplo. Aí pronto. Agora, o layout, o pessoal estava me perguntando, eu gosto desse Organic, mas vocês podem experimentar outros para ver o que funciona, tá certo? O label, ele está pegando o ID. Eu vou trocar o label, aqui você pode trocar o label, e eu vou dizer que eu quero, como label, eu quero o description. O node description, tá? E aí vocês vão ver que vai aparecer aqui, ó, o nome, o símbolo dos genes, o nome das doenças, dos sintomas. Aqui você já começa a ver umas coisas interessantes, tá vendo? Depois, bom, eu não sei se isso aqui é uma rede complexa, porque ela é tripartida, essa rede, tá? Mas ela, na verdade, essa rede, ela
ela pode ser interessante para você combinar com a rede de fenômenos, com aquela rede que você pega as expressões gênicas, você combina as coisas. Então, pode ser interessante você combinar essa rede com aquela para fazer as coisas, tá certo? Você pode sobrepor. Vocês entenderam mais ou menos? E aí, tem várias perguntas que podem ser interessantes nessa rede. Tem um trabalho que vocês têm que fazer, vocês têm que achar um grafo desses, né? Então, se vocês olharem os artigos que falam dessas coisas, dessas redes, vocês vão ver várias consequências de você criar uma rede como essa, tá? Então, por exemplo, se você pegar esse que eu falei para vocês, cadê? Aquele que está lá em cima, esse cara aqui, ó, do Etionet, vocês vão ver que ele vai falar de drug repurposing, por exemplo, que é um negócio bacana, que vale a pena vocês darem uma olhada, tá certo? E assim por diante. Então, vocês vão ter aí várias visões aqui. Então, ele mostra como é que você pode fazer inferência e outras coisas, tá? E na outra rede também, naquela Prime KG, ele também fala como é que ele explora essa integração. Todas elas, se vocês olharem, têm genes, né? Na verdade, tem rede dessa, eu não trouxe porque não seria tão fácil fazer, mas tem rede dessa que tem a parte de expressão gênica também, tá? E aí você conecta sintomas, doenças e expressão, ao invés de conectar o gene só em si, afetado. Tudo bem? Alguma dúvida final? Não? Valeu, gente. Então, continuamos. Pois não.